Oi, alunos! Nossa aula de ciências de hoje é na página 28 e 29. Nós vamos falar sobre ímãs e magnetismo, tá bom? É impossível falar sobre ímãs sem falar sobre o magnetismo, até mesmo porque os dois caminham juntos, né? Sem a existência de um, o outro não existiria. Então, vamos lá. Na página aí, ó, do livro didático 28 de vocês, nós vamos falar sobre os ímãs e o magnetismo. O ímã é um objeto capaz de atrair alguns metais. Essa propriedade é chamada de magnetismo, por isso eu falei que era impossível falar do ímã sem falar sobre o magnetismo, né? O espaço ao redor do ímã, influenciado pelo magnetismo, é o campo magnético. Quanto mais próximo o objeto de metal estiver do ímã, maior será o poder de atração do campo magnético. Por isso, geralmente é preciso aproximar o ímã dos corpos metálicos para que eles se atraiam. Quando você chega perto assim, você sente, né, que um está puxando o outro. Sem a necessidade de encostar, sem precisar encostar, você já sente essa atração. Quando colocado perto do pó de ferro, o ímã atrai os pequenos pedaços de ferro que estão no espaço ao redor dele. Então, nessa imagem aí, colocaram um ímã perto, né, muito próximo do pó do ferro, para que houvesse essa atração. O pó, né, vai todo, se aproxima todo do ímã, então ele cola no ímã. Tem uma atividade aqui, número 4, perguntando assim para você, é porque eu dou continuidade no conteúdo, né? Então, atividade 3, agora nessa aula, atividade 4. Quais os objetos podem ser atraídos pelo ímã na ilustração ao lado? Aí você tem que justificar por quê. Quais que são esses professor, objeto que tá falando? São esses aqui, ó, tá? O clipe, a moeda, a bolinha de gude, aí aqui o próprio ímã aqui, o próprio ferro, tá vendo? O próprio ímã aqui. Então, vocês vão olhar esses objetos aqui do lado e vão responder, né? Quais desses objetos eles podem ser atraídos pelo ímã. E quando vocês responderem quais são os objetos, vocês vão justificar por quê. Por que ele é atraído? Por que tal objeto não é atraído pelo ímã? Aí vocês vão escrever aí para mim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar melhor explicado. Se vocês pegarem um objeto de plástico, uma boneca de plástico, um copo de plástico, e você pegar um ímã, se você colocar eles próximos, eles vão se atrair? O ímã vai grudar no plástico? No que o ímã gruda? Quais que são, né, os objetos que se atraem pelo ímã? Entendeu? É mais ou menos isso que vocês vão fazer. Então, analise a imagem que está do lado, olha qual que é o objeto que é atraído e qual que não é, e responde por quê, na número 4, tá bom? Pode copiar no caderno, tirar foto e enviar para a professora. Ou vocês podem responder por áudio, tá bom? O importante é vocês participar, o importante é aprender. Atração e repulsão entre ímãs. Um ímã tem duas zonas opostas, quer dizer, os opostos são diferentes, polo norte e polo sul, nas quais a capacidade de atração é máxima. Se aproximarmos dois polos diferentes, os ímãs se atraem, que tá aí, ó, dois polos diferentes, tem o vermelho e o azul. No vermelho tem o N e no azul tem o S. Se vocês, né, colocarem dois polos diferentes, que é o S e o N, juntos para se atraírem, eles vão se atrair, que é os opostos se atraem. Se vocês colocarem os iguais para atrair, eles não se atraem, tá bom? Que no caso é aquela frase que todo mundo fala, os opostos se atraem. Então, se colocar os dois N juntos, eles não vão se atrair, tá bom? Na próxima explicação, tá assim, ó, se aproximarmos dois polos iguais, os ímãs se repelem, se afastam, tá bom? E se colocar os dois polos juntos, eles se atraem, se aproximam. Se atrair é se juntar, se repelem é afastar. Por isso que o repelente chama repelente, ó, para afastar o mosquito, tá bom? Então a palavra repelem afasta e a palavra atraem junto, tá? Então, tem uma atividade aí, a número 5. João tentou aproximar dois ímãs e percebeu que não conseguia grudá-los. Pegou um deles e virou para o lado oposto, né, ao qual estava tentando aproximar. E, para sua surpresa, os ímãs grudaram. Por que eles grudaram? Explique o que aconteceu.
Por causa da lei de atração ou porque os ímãs se repelem? Nós estudamos aí, ó, bem no conteúdo anterior, a resposta tá bem aí. Por que o ímã se atraiu? Porque quando ele colocou os dois lados iguais, o que aconteceu? Quando ele virou o ímã e colocou os dois lados opostos, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? É o que nós acabamos de estudar, tá bom? Então, vocês podem parar o vídeo, responder a atividade, para depois estar assistindo o final do vídeo, que é a próxima página 29, tá? Que é a que nós vamos ver agora, ó. Na página 29, nós vamos estudar sobre o uso do magnetismo. Nós utilizamos o magnetismo no nosso dia a dia? Sim, utilizamos. E nós vamos estudar sobre isso agora. Os ímãs são usados em bússolas, jogos, enfeites de geladeira, entre outros. Televisão, computador, rádio, telefone celular são exemplos de aparelhos que têm algum tipo de ímã, né, no seu interior. Os trens de levitação magnética são movimentados basicamente pela interação entre os ímãs presentes nos trens e os ímãs nos trilhos. Na fotografia, o primeiro trem de levitação magnética na China, em Pequim, em 2017. Então, para resumir, eles estão dizendo aí que esse trem ele funciona por força magnética, por meio dos ímãs, que existem tanto nos trens quanto na linha férrea, né? Que é a linha por onde os trilhos, chamados trilhos, por onde esses trens passam. Então, tem ímãs tanto no trilho quanto no trem. Por esse motivo que ele se movimenta, tá bom? Então, tem a foto aí do trem lá da China, que é de 2017. Inclusive, né? É uma coisa muito bonita que eu queria ver pessoalmente, que eu nunca vi, que é um trem. A bússola. A bússola é o magnetismo terrestre. Então, assim, a gente já estudou tanto sobre bússola em história, né, em geografia, para se localizar, né? Então, assim, que as pessoas antigas, existe até hoje em filmes, né? Então, a bússola, ela também funciona por meio desse magnetismo, que é do ímã. A bússola é uma das grandes invenções tecnológicas da humanidade. Ela permitiu determinar as direções. Isso favoreceu a exploração marítima, né, que é sobre o mar, e possibilitou uma grande revolução no comércio mundial. A bússola funciona porque o planeta Terra apresenta um campo magnético. A agulha da bússola fica suspensa e se orienta pelo campo magnético da Terra, indicando a direção norte-sul. Então, por causa desse campo magnético que nos rodeia, esse campo nos permite o funcionamento da bússola. Nós colocamos ela aqui na mão e ela sempre vai apontar para a direção norte-sul. Tá bom? Então, é importante isso daí, vocês saberem isso daí, como que ela funciona, né? Então, quer dizer, ela funciona sem nenhuma eletricidade. É um objeto que nós podemos utilizar no mar, quando estiver perdido, no meio do mato, né? Que é um objeto que não precisa não é recarregável, você não precisa carregar ele, porque ele funciona aí por meio do magnetismo, por causa desse campo magnético que nós temos aí no planeta Terra, tá bom? Na número 6, está perguntando, em sua opinião, uma bússola funcionaria, né, se sua agulha feita de material metálico fosse trocada por um plástico ou fósforo? Ou por um palito de fósforo? Desculpa, eu li errado. Está perguntando se a bússola ela iria funcionar normalmente se essa agulha aí feita de material metálico fosse trocado por um palito de fósforo. Vocês acham que essa bússola iria continuar funcionando normalmente se fosse feita essa troca? Aí vocês vão colocar que sim, se vocês acreditam nisso, e vão explicar por quê. Ou se vocês acham que não vai funcionar, vocês colocam não e colocam o porquê, porque tá pedindo no final aqui que é para explicar. Então, vocês podem copiar essa atividade no caderno, fazer o cabeçalho com a data de hoje, lembrando que na página anterior tem outra atividade para ser feita. E quando vocês terminarem, vocês tiram a foto e enviam no privado da professora, tá bom? Lembrando que eu sempre dou duas opções, né, nas minhas aulas, de vocês estarem respondendo as atividades. Vocês podem responder tanto por áudio quanto, né, da forma escrita, que eu aceito também essa resposta. E vocês também podem estar fazendo combinado com a professora de vocês, que tem a professora Aline e a professora Lucimar. Os alunos dela também assistem essa aula e cabe a cada professor a forma que eles querem essa devolutiva, tá bom?
eu vou cobrar sim atividades escritas, né, que são mais nas aulas de português, aula de produção textual, então assim, vocês vão ter bastante atividade escrita também. Então, em outras matérias, outros conteúdos, eu não me importo em estar pedindo essas respostas de forma oral, por áudio, tá bom? Porque eu sempre digo que o importante é aprender. E uma vez aprendido, nunca é esquecido, tá? Ó, beijo, até a próxima aula.